começando hoje aqui no Estúdio DG, podcast Conversa com Propósito. E hoje temos um co-hosting aqui, né? Temos É verdade, né? Co-host, Vitor tá aqui hoje com a gente, o Vitor Cedini. E temos o nosso convidado especial, o Dr. Sérgio Tadeu, tá aqui com a gente hoje. E é isso, vamos começar a bater um papo. Tá joia. Dr. Sérgio, pra quem não sabe, é o convidado do co-host, né? Convidado do co-host. Me convidaram, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vou me bater um papo. Basicamente, o nosso papo já rolou, só não gravaram aqui. Só não foi gravado. Cara, devia ter muito ser gravado. Vocês perderam, sério, vocês perderam. E a história incrível do Dr. Sérgio, que eu não conhecia. O Dr. Sérgio, a gente teve uma passagem há quase uns 8, 10 meses atrás, quando eu fui fazer uma prestação de serviço para a empresa que ele trabalha. E na ocasião eu não conhecia ele direto, mas já tinha um carinho muito grande por ele, porque ele foi super gentil com a gente, super educado, uma pessoa muito do bem. E aí me veio a cabeça, né? Falei, vou chamar o Dr. Sérgio. Foi. Comentei com eles lá no nosso grupo, vou chamar o Dr. Sérgio, vou ver se ele topa. Quando ele topou, eu encaminhei a mensagem pro Guilherme, o Guilherme, caraca, bora. Legal. Então, o Dr. Sérgio, eu vou pedir que ele se apresente agora pra gente desenrolar esse papo aqui, porque tem tanta história dele, da parte empreendedora do Dr. Sérgio, que é muito legal. Primeiro é um prazer estar com vocês. Obrigado. Quando pintou esse convite, falei, poxa, e quando você falou de que eu atendi bem vocês, não, vocês foram muito profissionais, né? O trabalho ficou perfeito. Até hoje nós temos, então quem agradece somos nós. Apesar que hoje, se você não for profissional, você não está no mercado. Verdade. Né? Então, o mercado já te expulsa ali, né? Já, o mercado seleciona os bons e os ruins, né? Ou não ruins, os não tão bons, eu acho. É uma seleção natural de fato, né? Assim como o Darwin trouxe. Porque se você for ver, nós somos cobrados diariamente. Exatamente. Né? E não é um Big Brother, mas o público dá você, se você coloca você no paredão ou não. Né? Ou coloca você para frente, ou tira, ou escolhe um outro. Né? Então, hoje, vocês foram indicados, aceitei conversar com vocês e o profissionalismo de vocês foi perfeito. E eu estou aqui para bater um papo com vocês e já batemos um papo antes. Foi. Você não estava aqui. Mas vai ter que repetir, mas porque eu quero saber. Vai ter que repetir porque não estava gravando, isso é um fato. E a gente sempre começa aqui o podcast, a gente colocou esse nome Conversa com Propósito, e a ideia é começar sempre com uma pergunta, então vou ser bem direto e aí já desafio aqui já. Tá legal. Eu queria que você falasse pra gente, o nome do podcast é Conversa com Propósito, eu queria que você falasse qual é o seu propósito. Já começar assim. O propósito, eu tenho... Pode falar. Não, seria, ao meu ver, seria assim, um propósito de vida que você carrega e traz para as outras pessoas, sabe? Coisa assim do tipo. Então, o que eu levo na vida, primeiro, todo um lado familiar, um lado de empatia com o próximo, isso que eu levo para a minha família e para as pessoas no qual me cercam, no lado profissional e de relacionamento. E a proposta de vida o que eu acho que todos nós queremos, né? Ser boas pessoas para você fazer o bem, para você não passar por cima de outras pessoas. E no mundo de hoje, eu vou até, em cima disso que você falou, eu vou contar até uma parábola, que o Gandhi, quando ele fez direito em Londres, ele tinha um professor que não gostava dele. Então, certo dia, na refeição, no refeitório, ele estava almoçando e sentou do lado, o professor. Né? Ele falou, Gandhi, você sabia que pássaros e porcos não se alimentam no mesmo ambiente? Falou, não por isso, professor, eu vou voar para um outro ambiente. O professor ficou muito bravo. Nossa, ele não se conformava. Chegou na sala de aula, ele fez várias perguntas capciosas, mas ele conseguiu responder toda, ele saiu muito bem. Eu vou pegar, eu vou cutucar esse cara. Ele mandou levantar, Gandhi, levanta aí. Imagina você caminhando e tem uma bolsa no chão que tem um pacote de dinheiro e sabedoria. O que você pega? Sem dúvida nenhuma, eu pego o pacote de dinheiro. Eu sabia que eu pegaria a sabedoria.
Claro, professor, cada um pega aquilo que não tem. Aí ele ficou irado. Na prova eu arrebento com esse cara. Da prova, ele chamou o Gandhi, sua prova está aqui. Ele escreveu idiota e deu a prova para o Gandhi. O Gandhi olhou e falou, ô, professor, você assinou, só não deu a nota. Moral da história. Hoje, no mundo, não hoje, mas no mundo, tem muitas pessoas que querem, que têm inveja de você, que querem te derrubar, que querem fazer tudo para você não crescer, para você entrar em algumas arapucas, né? Então, o que eu tiro, uma lição dessa história do Gandhi, foi que você precisa enfrentar as pessoas, principalmente os oponentes, enfrentar de frente é uma pleonasmo, mas enfrentar duramente os seus concorrentes e não olhar para trás. Então, isso é uma coisa que eu vivo diariamente, isso aí. Tá? Mas o legado é fazer o bem e ser feliz, são coisas que... E poder passar um pouco do meu conhecimento para o próximo. É isso. Maravilhoso. Legal, hein? Muito bom. Que começo, né? Que começo. E aí, a gente estava conversando aqui antes, você tem muita história para contar, né? Deu para perceber. Não conhecia, enfim, sua história, aí você volta alguns anos atrás, alguns que eu nem era nascido ainda. Não, e o mais incrível, ele é um empreendedor nato. Ele se formou na faculdade de odontologia em Lins, a cidade de Lins. E a história que ele contou pra gente aqui, antes de começar o podcast de fato, é surpreendente, de como ele elaborou um empreendimento, que hoje eu até sou cliente dele, eu até brinquei com ele, eu falei, eu era cliente da empresa anterior, você passou pra nova, eu fui também e a gente nem sabia. Então, eu sou cliente do Dr. Sérgio, para onde ele passa, né? Já há uns 6 anos, provavelmente. E a gente quer que você conte um pouquinho pra gente da sua formação lá do começo, de como que você conseguiu crescer até um ponto onde que você está desenvolvendo o seu negócio, saindo da sua carreira solo para hoje a empresa que atende muitas vidas. Sim. Quase 100 mil vidas. Exatamente. Nós cuidamos de mais de 4.200 colaboradores. Hoje tem um grupo com 4 hospitais, com 7 unidades de atendimento, um plano de saúde, um plano odontológico. Então, é um grupo grande. É um grupo bem grande. Aqui em São Paulo. E o nosso papo começou quando a gente falou sobre assuntos digitais, né? Que a gente fala hoje que o mundo é muito digital, as coisas são muito rápidas, né? Tudo tem que se atualizar com uma frequência muito forte. E a gente até citou aqui casos de profissionais hoje que migraram realmente de fato para a rede social. E ele me trouxe um caso aqui que ele tem um negócio que hoje é digital, mas não deixa de ser humanizado. Isso eu achei muito interessante do que ele falou para a gente. Tem como ser digital, mas não deixar de ser humano. Sim, isso é uma preocupação minha, porque quando eu estava numa operadora, há uns 4 anos atrás, eu fui chamado para montar uma operadora odontológica na empresa que eu estou atualmente. Eu falei, antes eu já tinha recebido umas 2 ou 3 propostas para montar um plano odontológico, mas eu não vi sentido, eu não senti que eu poderia ser útil para eles e fazer do jeito que eu imaginava. Quando me deram carta branca, eu sabia as dores do associado, do colaborador e do dentista. Falei, olha, é do meu jeito? Eles me deram carta branca. Então, se eu sabia as dores, eu tinha um remédio. Então, hoje, com 42 mil vidas, nós temos 3 pessoas, comigo 4, que tocam. 100% digital, mas ele não deixa de ser humano. Por que não deixa de ser humano? Tem um contato de um colaborador com um prestador, se ele precisar, com um associado, se ele precisar. Então, não é 100% automatizado. Mas isso por opção. Por opção. A hora que quiser, muitas vezes eu já liguei para prestador, eu já liguei para associado. Então, esse acolhimento que a gente dá, e não importa quantas vezes eu já ouvi, peraí,
você, diretor, está ligando para mim? Sim, eu quero dizer que está aprovada a sua guia. Nossa, sabe? Isso soa muito bem. E a gente não faz isso para se promover, não. Isso é natural desde a formação. Sim. A pessoa se sente mais importante. Ela fala, realmente é um plano que tá ali comigo para a hora que eu precisar. Porque, eu vou dar um exemplo, faz 2 dias que eu fui com a minha tia, não vou citar nomes do plano nem nada, né? Mas a gente foi muito mal atendido. A gente falou, cara, a gente tá no plano que a gente paga mensal e a gente foi muito mal atendido. E ela passando mal no hospital, eu falei, cara, não faz sentido isso daqui. Entende? Aí você trazendo isso, você fala, realmente, você consegue fazer seu exame, você consegue fazer as coisas, você se sente ali mais agradável pelo próprio plano. Você indica, o Vitor faz propaganda, eu tô quase indo pro plano já junto. Então, realmente, dá toda a diferença. Igual a gente traz aqui pro estúdio. Você quer estar junto, você quer perguntar a pessoa, dar uma assistência, falar como é que vai ser, como é que vai funcionar as fotos e tudo mais. Então, esse lado humanizado que você traz, eu acho que faz totalmente diferença. Eu não sei como é que foi pra você essa transição, porque antes não era, né? Tudo automatizado. Obviamente, tem alguns aninhos aí já que você tá nessa brincadeira. Era zero de automação, zero. Sim. Pode falar. Você tá... Não, exatamente, a gente falou isso, ele trouxe casos, né? Ele até exemplificou pra gente na nossa conversa prévia como que era o banco, né? Ele vinha lá, puxava a coisa, não devia ser diferente, né? Um exemplo besta, assim, né? Quando a gente ia pintar uma casa nossa, alguma coisa, a gente falava, vou pintar de verde. Não, verde lembra hospital. Né? Tinha muito isso, né, antigamente. Puxava até a cor, definia o local. Hoje em dia tem hospital que você vai e que você fala, nossa, isso daqui parece um hotel. Exatamente. Mas o mundo mudou de tal forma que a gente só conversava com as pessoas no telefone em casa, que inclusive, isso em 99, 98, você entrava num plano de telefone na Telesp, você paga 3, 4 mil reais para ter um telefone depois de 6 era um meses, investimento. Um ano, era um investimento. Né? Você não atendia, você não resolvia problemas quando estava em reunião, quando estava almoçando, jantando. Não. Trabalho, você saía do escritório, você fechava a porta, você ia para sua casa, ninguém tinha o telefone da sua casa, a não ser seus amigos. Ninguém te incomodava. Então, o mundo comercial praticamente parava às 18, 20 horas. Começava às 6 horas da manhã no dia seguinte. Exato. Hoje é 24 horas. Né? Então, para você no banco, deixa eu pegar sua ficha. Qual é o seu nome? Num armário de aço, pegava a sua ficha lá e é tudo escrito. Eu não consigo imaginar isso. Tipo assim, um armário com um monte de números de telefone, sabe? Tipo, pra mim é meio bizarro isso. Porque, não sei, quantos milhões de números que existia, eu não sei. Imagina o computador, antes era uma máquina de escrever. Sim. A gente fazia datilografia quando era pequeno. Hoje, como tem escola de informática, tinha escola de datilografia. E não faz muito tempo isso. Não. É que ele é novo. É que existe uma geração que não pegou fila em banco. Existe uma geração que realmente não pegou fila em banco. Passa lá uma meia hora, 40 minutos Se a gente parar pra pensar, isso faz o quê? Mais ou menos 15 anos? Ou nem Menos. Menos? Em 99... Bom, eu tive o primeiro computador no meu consultório em 95. É isso que eu ia falar. Não, eu digo a questão da transição, de você não pegar uma fila dessa digitalização, ela é mais recente. Isso é bem mais recente. Para sair do papel e isso, pode ser 5 sair do papel. Sei lá. Mas a do papel foi mais ou menos 95 que saiu. Que saiu até aquele Windows 95, né? Pode crer. Verdade. Computador. Porque antes tinha, porque o computador é de 1940. E era difícil, escada, né? Para entrar na assim. internet era uma briga para poder fazer. E aquele barulhinho. Acho que a Eu sou dessa época ainda, calma aí. Você é dessa época? Do barulhinho eu sou. Tinha lá em casa. Isso aí devia ser 2005 ainda, acredito eu, pouco 2005 antes. nós Acho já que ainda estávamos tinha. no início da internet de alta velocidade, né? Que a gente tinha 150 kilobytes, era muito pouco perto do que a gente tem hoje, que a gente está falando de megabyte, quase gigabyte. Mas, de fato, acho que a digitalização de documentos, ela começou nessa época de 2005. A rede de computadores ainda não se comunicava para um mercado nesse nível nosso. Então, era tudo muito no papel mesmo, de fato, né? Em 95,
eu comprei, eu era sócio de um clube, tinha um rapaz que ele montava. Você pagava, ele comprava as peças e montava um PC para você. Era aqueles monitores de TV grande, né? Aqueles, Tudo gigante. Usava disquete para deixar... Disquete, Isso, magnético disquete. ainda. Você sabe o que é disquete? Sei. Guilherme? Eram uns negocinhos quadradinhos assim. Galera, eu sei, velho. Calma aí. Então, e tinha um sistema do Rio de Janeiro odontológico. Eu comprei, sabe quando você se destaca? Porque você imprimia o tratamento, então era um diferencial, até colorido. Depois eu comprei uma impressora colorida, era um sistema assim, muito Na época top. era o que tinha de mais top. Era o que tinha de melhor na época. Aham. Mas longe, eu estava longe das pessoas imaginarem que ia ser tão, Sim. tão digital como é hoje. Longe disso. Sim. Hoje, a odontologia, você vai fazer colocar uma coroa de porcelana, porque antes você preparava, moldava, fazia um provisório, voltava do protético Passava depois no de 15 protético. dias, depois provava, demorava em torno de 20 a 30 dias, né? Em média, mais ou menos. Hoje você senta, passa um scanner, depois ele manda para uma máquina porcelana. Você pode esperar na sala de espera 40 minutos e sai com o dente. Hoje não tem mais moldagem. O próprio aparelho, ele escaneia e manda, Faz na hora. e ele automaticamente já faz ali, sem a mão do dentista, sem a mão de... Olha que coisa Incrível. louca. É uma Bom, modernidade, né, muito grande, né? se faz cirurgia por vídeo de um país para o outro. Um robô. Então, Verdade. sabe, o interessante, pode até falar, mas com essa modernidade e a mão de obra, para onde está indo? Sempre existe uma alternativa. Exatamente. O que está acontecendo, o interessante, gente, é que conforme vão aparecendo as necessidades, chegam as necessidades, e automaticamente, por osmose, vão se encontrando soluções. Eu vou dar um exemplo. Nós pegamos uma época, eu já peguei até época, de engenheiro, até advogado, trabalhando de Uber, pela concorrência. Tá? O que o próprio mercado fez? O advogado, hoje, se ele optar por criminal, existem tantas alternativas para ele se especializar. Criminal, é que eu não entendo, mas criminal A, criminal B, criminal C. Existem variantes para ele se especializar. Então, aquele engenheiro, ou vou falar o médico. O médico, hoje, vamos dar um exemplo, o neuropediátrico, o neuro sênior, o neuro adulto, o neuro... existe, na especialidade de neuro, existem vários Segmentos ali dentro. segmentos de especialidades. Então, aquele advogado que fazia Uber, porque era civil, era criminal... Não, hoje ele tem, no mínimo, mais umas 10 opções aonde ele se encaixa. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se forma e a gente é colocado no mercado, mas sem saber muito, eu estou aqui fazendo o quê? Só para você ter uma ideia, eu quando estava em Lins, eu fiz o meu colegial era profissionalizante, eu fiz eletrônica para ser engenheiro eletrônico, porque Lins tinha a faculdade de odontologia e a faculdade de engenharia, essas duas opções. E eu sou, de exatas eu não sou bom, e tinha muitas exatas, muita matemática. Minhas duas irmãs já estavam fazendo odonto, estavam no segundo ano, falaram, presta, eu estudei, 2 meses eu prestei, eu passei. Mas no primeiro ano foi horrível. Eu não me achei. Sim. Aí no segundo ano começou a atender paciente, falei, aqui. Eu não parei mais. Eu comecei a atender filantropicamente a partir do 3º ano, na PAI de Lins,
no 37º Batalhão. Ah, então você foi pra... Eu não tinha pego essa parte. Foi pra Eu nem falei. odonto, então, assim, meio que... meio que... Inclusive, Vou. no primeiro ano, eu peguei DP de anatomia. Eu gostava de coisas teóricas e práticas. Uhum. É isso. Então, aí eu me achei. Pra Olha quem aí. tava na dúvida se o doutor era médico, não, ele é dentista. Dentista. Eu tinha essa dúvida, gente. Eu tinha real essa dúvida. Eu sou dentista. Mas eu estou na área de medicina há muito tempo. Mesmo quando estava na Santa Casa, eu era auditor de bucomaxilo, então estava sempre... E tem contato com os médicos 24 horas. Trabalhar na área da saúde, né? É. E o que mais me deixou surpreso foi esse desenvolvimento profissional que você teve. Você comentou de algo que você fez ali no finalzinho da década de 90, né? Que você começou a dar um engajamento maior. Você pode contar pra gente do seu projeto hoje, que é o seu... Vamos dizer, o seu ganha-pão, né? Sim, sim. Porque é o seu principal negócio. Você pode contar pra gente sobre? Sim. Como que foi desenvolver isso? Porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça dos meus colegas também, a gente vê como é difícil conseguir cliente. Imagina conseguir hoje 40 mil, 100 mil clientes. Entendeu? Você tem uma carteira de clientes tão grande. Não, e ele sair de odonto, né, pra convênio, então, é algo assim, não sei. Então, como eu falei para você, a gente vai vivendo e vai tendo surpresas. A vida vai levando a gente, muitas vezes, por uns caminhos que você nem imaginava que você tinha condições de fazer. Quando eu estava na odontologia em São Paulo, como eu falei para o Vitor aqui, estava muito bem, tá? Mas eu falei, olha, eu estou pensando lá na frente. Eu não quero chegar com 70 anos e estar no mocho, trabalhando como dentista. Porque agora tu tem o quê? Uns 40? Tá novo ainda. Isso. Deixa aí. Aquela cerveja depois... A quantidade do Guilherme dobrou ali na cerveja. Uns 30, então. É uns 30, vamos ver. E ó, pra quem não sabe o que é um mocho, o doutor falou pra gente. É aquele banquinho. Mocho é o é assento. isso. É o assento que o dentista senta. É o assento que ele senta. Isso. Então, eu não queria passar o resto da minha vida trabalhando como profissional de odontologia. É muito sacrificante. Sim. Porque se você prestar bem atenção, eu vim com um estigma na faculdade, falar, o dentista só sabe o que acontece lá fora quando ele abre a janela. Porque se você prestar bem atenção, ele só tem a boca ali, né? Ele trabalha 18, 12, 14 horas na boca. Mas essa palavra empreendedor, basicamente não tinha no mercado. As pessoas faziam algo parecido, mas não era muito forte. Nem eu conhecia. O que eu queria é fazer algo para que, se eu não estivesse no local, eu sobrevivesse. A odontologia, se você tirar 30 dias de folga, de férias, você não ganha. Acabou. Então, eu pensava ali. E tenho na família, eu tenho uns primos são de Rio Preto e 3 são dentistas. 2 tinham montado um convênio odontológico em 1990, em São José do Rio Preto. Eu comecei a estudar um convênio para ver se encaixava em São Paulo, porque eu estava em São Paulo nessa época. Eu comecei a estudar convênio e tal, e chegou, como eu falei para você, Vitor, chegou em 97, falei, olha, eu tenho satisfação financeira, que eu ganhava bem em São Paulo, eu estava separado, mas meus filhos ali perto, eu tenho satisfação pessoal, mas satisfação profissional eu não tenho. Eu já tinha feito especialização na USEC, lá em São Paulo, eu estava trabalhando, nada contra, mas em cima de uma padaria na periferia de São Paulo. Eu queria algo mais. Eu queria ser reconhecido e melhorar o meu nível profissional. Foi quando eu larguei o consultório aqui e fui para São José do Rio Preto. Montei uma bela clínica com um dos meus primos que não era do convênio, como dentista, e mais 2 dentistas. Em 4 montamos um sobrado, uma clínica muito boa lá. E eu ajudava, eu fui estudar convênio,
eu vivia dentro do convênio deles lá, né? Como eu vivia com eles. E eu tudo anotava. Mas o que acontece? Alguns meses depois, meu pai teve um infarto aqui, então já começou a mexer comigo, meus filhos longe. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uma satisfação profissional, a satisfação financeira estava chegando, mas a satisfação profissional pesou. Longe da família. O pessoal, né? Pessoal. A satisfação pessoal pesou. 1 ano depois eu voltei. Eu voltei assim com uma mala, eu peguei o consultório lá, deixei numa garagem de São Paulo e com a malinha na mão. Com a cara que é Comecei coragem. do zero. Agora, deixa eu contar desde o início, porque tem um fato muito interessante. Quando eu saí de Lins, e lá em Bolinha, eu fui para Praia Grande. Eu fiquei 5 anos na Praia Grande. Lá eu tive algumas pessoas que eu conheci. A Isso Glória. antes de se formar. Não, quando eu me formei e fui para Praia Grande. Tá. Eu não conhecia Praia Grande. Fui na Vila Caiçara, montei um consultório lá e comecei a ganhar dinheiro. Colocou o pé na água, gostou, né, Gostei. doutor? É verdade. Eu sei muito bem o que é isso. Então, eu montei um consultório lá e trabalhava tem dia que eu trabalhava até meia-noite. Sábado, domingo, eu trabalhava. E, poxa, 22 anos, Menino novo. menino novo. E eu fiz alguns amigos. Fiz o Jurandir, o Jurandir que eu jogava bola no time dele, que ele tinha um time lá no Melvi. A Glória, que a gente, junto com o marido dela, a gente ia para um sítio, jogava baralho e tal. E eu fui embora em 86, eu não tive mais contato com esse pessoal. Quando eu estava em São Paulo, voltei de São José do Rio Preto, isso foi em comecinho de 99, pode ser final de 98, 99, eu não lembro assim. Eu tive alguns episódios que eu acabei vindo para Praia Grande, encontrei com a Glória, em 99, ela já era secretária do Alberto Mourão, que era o prefeito. Até hoje ela é a secretária particular do Mourão. Acho que da Maruca, é amigo particular da Maruca também, a Glória. E eu falei, olha, Glória, eu estou precisando alugar, aconteceram algumas coisas, eu estou precisando alugar uma casa ali, só que preciso de um fiador. Ela falou, ela assinou para mim. Caramba. E o Jurandir, que ele estava começando ele fazia algumas reformas, lá de pedreiro e tal. Ele falou, Sérgio, encontrei com ele também, falou, eu dou uma reformada na sua casa, o que você precisar, a gente vai trocando através de tratamento. Ou seja, logo no começo, né, do seu empreendimento, você já contou com a ajuda, né? Exatamente. Sem Colegas. eles, eu não conseguiria. E aí eu consegui, através de uma licitação, a Santa Casa, os funcionários da Santa Casa de Praia Grande, 750 funcionários, então caía todo mês um valor de 5, 6 mil reais por mês ali. Então, isso começou, o meu convênio que saiu do papel, ele virou realidade. Foi quando você então participou de uma licitação e ganhou. E ganhei. Tá, aí você prestava serviço para 750 vidas naquele caso. Exatamente. Tá. Em E que ano que era? Oi? Que ano que era que você falou? 99? O plano começou em 10 de maio de 2000. Então, eu montei o consultório um ano antes como consultório. Entendi. Depois ele virou plano. Entendi. Mas mesmo que o plano era só eu como dentista. Eu não tinha nem secretário. Parece a gente. Não, então, mas é assim. ele tá contando a história dele, a gente vai se identificando, né? com a história. Exatamente. Mas olha só o que aconteceu. Eu acho, olha, longe de saber o ano. Ainda de vez em quando eu jogava bola com o Jurandir, já menos, mas aí o Jurandir um dia chegou para mim e falou, Sérgio, eu tenho um ajudante de pedreiro, isso, eu contratei, veio com a família, a esposa dele, desculpa, a esposa dele é professora, mas está desempregada. E ela é diarista, mas está difícil. E ela quebrou um dente, e o filho dela faz aniversário no fim de semana, você não pode, traz ela aqui. Eu não cobro nada, não. Eu fiz o dente, arrumei o dente do lado, inclusive no sábado eu fui no aniversário do filho, que foi no quintal da casa do Jurandir. Perfeito, fiz. Né? Sabe qual é o nome dessa mulher? Nadine, a mãe do Neymar. Caramba!
Que loucura. A mãe do Neymar. O Jurandir, depois, passaram os anos, hoje o Jurandir, ele cuida eu não sei se ainda, mas da última vez que eu falei com ele cuidava das reformas das casas do Neymar. Ele que contratou o Neymar pai como ajudante de pedreiro, que veio de Suzano ou de alguma cidade da grande São Paulo. Olha que coisa louca. Que história. Mesmo. História atrás de história, né? Sim. Isso foi logo no início. Deve ter, eu não sei precisar, não sei se foi entre 99 e 2003. O Neymar acho que tinha feito 8 anos, se eu não me engano. Bom, hoje ele está com 32, você só faz as 31. Só acho que fazer é por as aí. contas. É, então por faz. aí, por volta disso. Então foi mais ou menos nessa época. Olha como o mundo, e, por um lado, muito positivo, né? Muito. Porque eu tiro o chapéu para aquela família, porque sim, eu vi que eles saíram exatamente lá de baixo e estão aonde estão por merecimento. Construiu, né, ali hoje. Construiu, né? Acho que a palavra é essa, Muita né? persistência, Construção. foco, determinação. E falando de construção, conta pra gente como se deu o desempenho depois das suas 750 vidas que você estava atendendo lá como o plano, né? Afinal, você era o empreendedor do seu próprio plano, né? Desculpa só aqui, Claro. você meio que chegou assim, meio que sem saber ali, né? Porque você pegou o espaço com a ajuda de outra pessoa ali, com um fiador, e a pessoa confiou muito em você, Claro. que é muito difícil. Até hoje em dia, a gente mesmo para alugar o espaço aqui, foi complicado, porque também tinha que ter um fiador. Então, na hora que você falou, eu falei, cara, que loucura, velho. Essa mulher confiou muito nesse cara. Então, na hora que você chegou só com uma mala aqui, então, pra montar tudo isso, você foi muita garra mesmo, né? Porque você Sim. chegou no meio de uma cidade e você não conhecia praticamente ninguém. Você conhecia só o rapaz e ela. O meu ex-sogro era da Praia Grande, porque a minha ex-esposa era da Praia Grande. Tá. Eu casei na Praia Grande e fui para São Paulo, isso em 86. Então, mas eu não tinha quase amigos lá, a não ser a Glória, o Jurandir, e depois eu fiz. Vai conhecendo mais gente. Vai conhecendo. Então, veja bem, como falei para você, a própria vida, a necessidade faz com que você se multiplique. Depois de 3 meses que eu estava com esse atendimento dessas 750 pessoas, era uma casa de 2 quartos. O meu consultório era num quarto e no outro quarto, montei um consultório. Depois de 3 meses, contratei uma dentista e mais 4 ou 5 meses eu dividi em 2, arrumei um consultório e montei mais um. Então, ficamos em 3 dentistas porque não dava conta. Em período de 1 ano, tu teve um crescimento já Negócio. de 3%. Mas olha a visão Mais que ou ele menos tinha. 1 ano, um pouco menos que Um isso. pouco menos. Mas você Foi tinha muito rápido. uma visão muito boa também. Foi acontecendo e você Foi acontecendo. Então, aí eu fui descobrir essa visão na raça. Não é que eu pensei, não, Foi foi da acontecendo. necessidade. Exatamente, porque eu atendia, eu panfletava, meu filho ajudava a panfletar. Eu credenciava dentistas fora, eu contratava e demitia funcionários. Eu cheguei a ter 33 funcionários depois de algum tempo. Eu cheguei em 2015, cheguei a ter 14 mil vidas. Porque o que acontece? No início, para ser plano, você precisa dar atendimento fora. Então, eu ligava para alguns dentistas aqui, vem cá, doutor, aqui em Santos, eu posso colocar você no meu livrinho? Não, eu imprimia na minha impressora, porque eu não tinha condições de fazer aqueles livrinhos orientador, eu mesmo fazia e grampeava. Doutor, eu posso colocar o seu nome aqui? Eu te indico. Você dá desconto? Sim. Então, para as pessoas que compravam, ele era credenciado, mas não. Eu pagava para ele um valor até um pouco mais alto. Mas era o único jeito de eu me destacar. Cresceu o seu Você negócio, teve que investir no negócio, praticamente. Me no destacar sonho. pelos Tinha que concorrentes. evoluir. Exatamente. Eu tinha poucos concorrentes, mas os planos o plano odontológico não era algo novo. socialmente como que era o de saúde. O de saúde você precisa numa eventualidade. O odonto não. Exatamente. É mais para prevenção. Hoje,
Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil de 210 milhões de habitantes, nós temos 52 milhões que têm plano de saúde e perto de 20 milhões têm um plano odontológico. Hoje, atualmente, na empresa é odontológico? Ou é de saúde? Não, é um grupo que tem odontológico, tem hospitais, tem plano de saúde. Tá. Não, é só para eu me situar aqui. Não, eu cuido da parte comercial, diretor comercial de um plano de saúde e do plano odontológico. Cuido dos dois. Entendi. Eu cuido dos dois. E depois eu fui convidado por uma operadora aqui de Santos para fazer uma parceria. Foi feito em 2015, no qual chegamos até 82 mil vidas. Em 2019 foi vendida para São Francisco de Ribeirão Preto. Depois foi vendida para Pivida. E aí eu fui para Santa Casa, como na área da saúde. Convidado para ser diretor comercial de Santa Casa. E depois de um ano, em 2020, final de 2020, falei, vem cá, monta um plano odontológico para mim, onde eu estou hoje. Não sei se pode falar ou não. Pode, aqui Foi pode na tudo. Blumet, me contrataram, eu montei um plano, que é Smart Care Odonto. E depois de um ano que eu estava só no Smart Care, vem para a Blumet também, que é do grupo. Então, hoje eu cuido na área comercial da Blumet e cuido da parte operacional da saúde. Legal. Mas isso levou muito... Eu também gosto muito de estudar, de cursos. Eu fiz mais de 100 cursos. E aproveitou as oportunidades que apareceram, né? Então, elas aparecem. Sabe que eu tenho um estigma, assim, que as coisas aparecem. A gente... A gente tem que estar em movimento. Se você estiver em movimento, vai aparecer. Isso, mas é uma coisa interessante que me falaram, porque eu não via que eu era importante onde estava, mas as pessoas viam. Então, muitas vezes a gente tem uma conotação não real daquilo que você representa, daquilo que você passa para as pessoas. Quando me viram, falaram, olha, eu gosto muito do trabalho que você faz, eu quero que você venha comigo. Aí eu saí de lá e falei, olha, eu quero que você toque no departamento comercial, porque viram um potencial. E olha que eu não sou mais nenhum garotinho e ainda hoje acham, né, ver algo importante no qual que eu posso desenvolver. Né? Sim. Eu vi uma vez, não lembro onde foi, falarem que questão de... A gente falou agora de oportunidade, né? A oportunidade tá a todo momento aí, você que tem que aproveitar. Então é como se você estivesse na rua e aí você, sei lá, vem aqui pro estúdio hoje. Então eu vim tranquilamente, vi minha música no carro, tudo mais. Agora, se eu falasse para você, um carro vermelho, se você fosse, para ganhar R$50, você tem que falar quantos carros vermelhos você viu na rua vindo para cá. Então você ia começar a prestar atenção em todos os carros vermelhos que tinham na rua até você chegar aqui. Então a oportunidade é basicamente isso. Se você ficar procurando ela por aí, você começa a achar e começa a fazer as coisas, enfim, empreender. Era mais ou menos assim a história, eu fiquei tipo, caraca, velho, faz muito sentido. Porque às vezes a gente tá num lugar, numa conversa, alguma coisa, e você deixa passar. Então, às vezes é uma oportunidade, um negócio você pode fechar, ou então alguma parceria, você pode ajudar, talvez uma pessoa até, que às vezes está com alguma coisa e ali você consegue fazer. Porque é muito uma questão de foco também, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não estão procurando uma oportunidade com foco. No caso do doutor aqui, ele tinha um foco de vida dele. Sim. Ele tinha um No negócio... começo ele não tinha. No começo ele não tinha, exatamente. Tava um pouco Mas- perdido ali. Até a fase da vida dele que ele falou, é isso. Porque eu me formei para ser dentista pro resto da vida. Sim. Exatamente. Hoje ele é dentista pro resto da vida e hoje ele trabalha com algo que é incrível. E eu realmente fiquei encantado com a história. Mas o legal é, depois que ele passou na faculdade, ele entendeu o foco dele. O foco dele eram pontos, por exemplo, ele queria sucesso pessoal, sucesso financeiro, sucesso profissional. São coisas que eu percebi que na conversa dele, ele não conseguiu ter dois, faltando um. Exatamente. Ele correu em busca dos 3 sucessos para ele, né? Porque é o estar perto da família, quando está acontecendo alguma coisa, mas também estar acompanhado do processo financeiro junto com um processo profissional. Isso são coisas, vamos falar que 3 pontos, eles formam um plano. Vocês entendem isso? Não tem como você deixar uma mesa em pé com 2 pés. Exatamente. Mas com 3 ela fica. E se você colocar um 4º pé, ela fica meio bamba. Exatamente. Então, Não, é verdade. acho que é isso a mensagem que a gente pode acabar tirando da experiência do doutor.
sucesso financeiro, ele não é nada se a gente não tiver o sucesso profissional e pessoal acompanhado. Mas para isso, precisa ser importante para quem busca ter o sucesso profissional, porque muitas vezes a pessoa pode estar ganhando dinheiro, eu não gosto muito do que eu faço, mas eu estou ganhando dinheiro, para ele, dois está bom, financeiro e pessoal. Exatamente. Profissional, eu faço o meu trabalho, vem meu dinheiro, sabe? Precisa ter os três. Mas em cima disso também, uma outra historinha, pode contar? Pode. O negócio é o seguinte, na NASA tem uma parede muito grande, isso é real, tá? E a foto da abelha? É da abelha. A foto da abelha, você sabe? Não conheço. Não conheço. A foto da abelha, tá assim, a abelha, aerodinamicamente, ela não poderia voar. Não, pela física, A abelha tem tudo para não voar. ela não tem como voar. Mas esqueceram de falar isso para ela. Está entendendo? Uhum. Esqueceram de falar isso para ela. Imagina um mundo sem abelha, sem o mel, sem o pólen das, né, das Acho que a gente não flores. sobreviveria sem as abelhas, correto? Então, veja bem, você não precisa ter um dom. Só que ela se supera todos os dias porque ela não sabe que ela não tem esse dom. Ela se esforça, ela bate as asas 1000 vezes mais do que ela deveria fazer, ter oportunidade, para ela voar. Agora, quem tem o dom? É o urubu. O urubu tem um dom aerodinamicamente, Perfeito. ele é a ave que melhor voa. Mas olha o que ele escolheu, carniça. Então não adianta você também ter o dom se você escolher um lado ruim, certo? Então, duas coisas. Você não precisa ter dom, basta você acreditar, se esforçar, correr atrás, se capacitar. Hoje, a pessoa, mais ou menos, é difícil sobreviver. Um dentista, Exatamente. um médico, um advogado que faz o arroz de feijão, ele vai ganhar para comer arroz de feijão e ponto. Você precisa sempre fazer algo mais. E todo dia aparece algo, uma oportunidade. Exatamente. O trem está passando na sua frente várias vezes. Ou se você deixar passar, não sei quantas vezes ele vai passar. Exatamente. Então, eu acho que quando ele estava passando, eu peguei o primeiro, porque eu não tinha outra opção. E ali onde você estava era isso ou era isso, né? Sim. Ali era Naquela era época isso. não tinha, que nem hoje, a internet, né? Redes sociais. Você tinha que A aproveitar forma a mais fácil de oportunidade você que divulgar passasse. o seu trabalho, que hoje em dia a gente reclama de barriga cheia, né? Era bem mais difícil. Então, Mesmo assim, Só para você ter uma ideia, eu me preparei também lá para ir para São José do Rio Preto naquele ano, porque eu já tinha especialização de endo, que é canal. Eu fiz um curso rápido de abrir e fechar em uma única sessão, porque o canal, principalmente naquela época, a gente demorava muito. Então eu fiz esse curso e veja bem, não existia rotatório, nem imaginava que em 97, 98 fosse existir o rotatório. O rotatório é O o... rotatório é que ele lima sozinho, com um aparelhinho, com um aparelho, ele lima para você. Porque tá. antes era com a mão. Você pega a lima com a mão. Era um motorzinho, né? Hã? O rotatório é um Agora, motorzinho, né? Hoje. Antes Sim. não, era com a mão. Aquelas limas, você alarga o conduto para colocar a obturação. Então, eu só fazia endo. E eu ganhava por cada dente. Fazia, então, em um ano eu fiz 1.682 dentes. Eu abria e fechava. Eu peguei uma técnica de em uma hora eu anestesiar, abrir coisas que era em sã consciência, normalmente é 1h30, 2 horas. Então eu peguei uma técnica também, mas eu estudei, eu me preparei para isso. Hoje, não, você coloca, em meia hora você faz do jeito perfeito. A tecnologia hoje é perfeita. Mas então, o que eu quero dizer para você é que eu fui também assim, foi muito difícil, muito sacrificante para chegar onde eu estou hoje. teve sacrifícios, né? Teve, muito. Sim. Bastante. De falta de dinheiro. Tempo para a família. e tudo mais, né? Exatamente. Muitas coisas precisam ser sacrificadas no Sim. começo, né? Eu sinto... No começo, eu sinto muito hoje, eu vou falar da gente, vai.
Eu me considero que estou no começo, né? Dessa caminhada e vejo que às vezes, infelizmente família, assim, você sente muito, porque você se afasta, você fica longe. Por exemplo, hoje são o quê? 8, 9 horas da noite, a gente tá aqui, daqui a pouco 6 horas da manhã tem gravação em Campinas, tem que ir lá gravar. Então você tem que abrir mão de muitas coisas às vezes para poder chegar onde você quer, no seu objetivo, né? Que era igual você. Tava ali, precisava fazer isso acontecer. E aí, entre esse lado, o Vitor me cobra muito, né? Vou falar aqui, galera. Essa semana eu falei, e aí, tu já estudou? Tem esses materiais novos aqui, que é igual você falou agora. Você conseguia fazer um procedimento que o pessoal demorava muito em um tempo muito mais rápido. Então o Vitor fala isso muito. Ele fala, mano, faz esse negócio aqui, ó, na edição vai ser muito melhor, a qualidade vai ser muito maior. E eu falo, tá, Vitor, eu vou. E o que eu acho legal da gente, eu vou falar que nós três porque estamos aqui. Mas eu sinto muito que é a gente mesmo, um cobra o outro. Esse podcast aqui só saiu assim do papel, na verdade, porque o Andrade ficou no meu pé. Falou, Gui, dia tal vai começar. Aí eu, não tá pronto. Aí eu ligava, Vitor, eu não sei fazer, Vitor, eu preciso de ajuda. Tem que comprar qual cabo que compra? Eu abri as redes sociais e falei, ó, vai começar dia tal. Eu falei, agora já era, cara, tá nas redes sociais, tu vai mentir pro público? Mas E agora? precisa começar. Mas aí foi. Mas é muito isso. A gente às vezes. A gente ficava nessa loucura toda, né? Então por isso que eu ficava enrolando. Mas aí você às vezes abre mão de uma coisa ou outra, e eu acho que a gente tem que tomar só um cuidado nesse mundo de hoje atual, que às vezes a gente fala, não, igual eu já falei, é só um ano que eu vou ficar nessa loucura. Sim. E aí você fala, não, é só mais um ano que eu vou chegar onde eu quero. E às vezes você perde a sua família porque Exatamente. você tá naquela loucura. É que eu já não tenho filho nem nada, mas eu vejo assim, eu quero ter um filho, eu quero casar e tudo mais. Então eu vejo, será que eu vou ficar nessa loucura até quanto tempo, sabe? Tipo, Se hoje você tivesse um filho, tu acha que você tava sendo um bom pai? com certeza não. Então, aí eu pergunto para você, qual que é a saída? Se você, qual é uma outra opção? Você tem uma opção de fazer os dois? Só para você ter uma ideia. Eu trabalhava das 8 às 9 horas e levava 1h30 para chegar em casa. Nossa. Em São Paulo. Morava em São Paulo. Ia pra casa pra dormir. Até às 9, exatamente. Trabalhava até às 9 horas da noite. E o perigo, né? Porque você dirigia ali cansado. Exatamente. 9, chegava 10h30 em casa, dormia, 6 da manhã de pé de novo. Então, das 8 às 9 da noite. Sim. Ainda ia estudar. Aí, Então, tudo depende das suas opções, da sua necessidade. Sim. E é que nem você falou, as pessoas que estão ao redor, né? Seus amigos ali, que nem você tinha um rapaz que conhecia, era pedreiro, te ajudou. Que nem eu tenho o Guilherme hoje, que é videomaker, eu não mexo com vídeo, mas eu tenho o Guilherme e tenho o Victor. E quando eles precisam de foto, eles têm o Andrade. E nisso forma uma parceria bonita que um vai ajudando o outro e vai crescendo junto, né? Porque às vezes você quer abraçar o mundo, mas você não consegue. Mas se tiver pessoas que é qualificada em outras áreas, tu consegue crescer junto com eles. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil você caminhar em equipe, né, do que você sozinho. Sozinho, é muito mais moroso, Sim. mais sacrificante e não existe um profissional completo. Ele sempre vai precisar de pessoas. E hoje dando segmento, mas mudando um pouquinho, fazer a gestão do que você está fazendo, a gestão do seu empreendimento, do seu negócio. Sim. Fazer a gestão, o que é gestão? Pessoas e processos. Se você tiver uma equipe, você monta a sua equipe, dá processo para ele, você deixa tocar. É isso. É o que a gente está fazendo. Mas Exatamente. quando você saiu desse, era você sozinho, tinha 700 pessoas já, né? E era você sozinho. Sim. Quando você alugou ali o espaço, não sei se alugou, contratou mais uma pessoa, né? Tinha a casa era de 2 quartos. Eu estava num quarto com consultório e outro quarto eu tinha cedido para uma fono, mas eu precisei tirar a fono para colocar um consultório ali. Mas aí para você foi tranquilo, você ficou um pouco relutante, Porque assim, ter mais uma outra pessoa. De você descentralizar, né? Porque assim, não é mais você que tá fazendo o procedimento, sabe? Por exemplo, não sou eu que tô filmando, eu falo sabe? isso porque a gente do audiovisual, a gente tem muito essa, né? De a gente produzir o nosso material e querer fazer também a finalização. A gente grava, edita, roteiriza, a gente quer fazer tudo, sabe? Porque a gente às vezes fica um pouco receoso de passar aquele serviço ou dar aquela... Porque nem sempre a gente confia no outro profissional. Por exemplo, eu falo, quem contrata o Vitor sabe disso. Ou sou eu que filmo e edito, ou é alguém da minha confiança que filma e eu edito. Isso foi difícil, esse processo para você? Tá, é a mesma coisa como você acabou de falar. Você filma, você edita. Vamos supor que para amanhã você precisa editar 20 filmes. Você consegue?
vai ser muito A gente passou por difícil. Vai isso. ter que sair um por Passamos hora. por isso em dezembro. Não, se tu pegar, tipo, 20 casamentos pra editar amanhã, não Então, tem como, velho. Não, a gente passou por isso em dezembro. Foi isso que aconteceu É. comigo. Eu com 750 pessoas, falei, eu dou conta. Começo a atender. Eu ia para o banco, ia para isso, atender telefone. Espera um pouquinho. A agenda está ficando. E não, como- eu preciso mais uma. Eu preciso crescer. E como não deixar eu a não qualidade cair? sabia. Eu era dentista, gente. Eu não sabia que eu precisava fazer isso. Gente, eu arrumei um consultório emprestado, usado, muito usado, e pedi indicação de um dentista. Olha, como é que se contrata dentista? Como que é isso? Por hora, tal. Foi isso. Os próprios dentistas. Eu tive sorte de ter pego dentistas que até hoje são amigos meus. Ah, maravilhoso. Eu tive a Renata, o Denison, o Tiago, o Igor. Passaram mais de 60 dentistas comigo, mas Caramba. tem alguns. Ainda ontem tive com o Igor, que ficou comigo durante 10, 12 anos. Caramba. Então, eu tive bons profissionais que saíram da faculdade. 2 anos depois, eu contratei, que eles trabalhavam em consultórios, e ficou comigo por vários anos. O segredo é você dar continuidade por um período grande no seu trabalho. Porque se você começa a mudar muito também... Eu tive essa sorte. Tá? E eu precisei aprender com eles como lidar com isso, como lidar com pessoas, como admitir, contratar um advogado, uma contabilidade. Eu precisei, em 2010, eu fui fazer MBA exatamente em gestão em gestão empresarial, ênfase em pessoas. Eu fiz empresarial, depois ênfase em pessoas, para cuidar do meu negócio. Porque eu demitia, eu cuidava do ser humano, que é dos associados, e eu fazia praticamente tudo. Eu administrava o plano, eu atendia o consultório, do consultório de segunda a sábado. Eu estava até às 8 da noite, lá na Praia Grande também, das 8 às 8. Chegava no domingo morto, já não queria ver mais nada. Mas, sangue no olho, onde você fazia os contatos, fazia os contratos, onde você ia ver. Então, você chega numa determinada posição, que as pessoas só veem hoje atualmente, né? Como tá hoje, né? Cara, mas foi extremamente difícil. Eu vi por coincidência, ou não sei, eu gravei uma palestra hoje de manhã. E aí o cara na palestra falou uma coisa, você tem que fazer o seu ordinário ali, mas tem que fazer o extra do extraordinário, sabe? Pra chegar lá onde é. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, caramba, cara, faz sentido. Porque se você fizer só o padrão, aquilo lá, você vai ser mais um que faz aquilo. Então, se você fizer aquele extra a mais ali, ficar aquela 1 horinha a mais, se dedicar um pouquinho a mais, você consegue chegar. E aí era basicamente o que você fazia. Então, você esticava um pouco mais, fazia um pouco mais pro seu negócio crescer e você tinha uma visão de onde você queria chegar, que era o hoje em dia. E principalmente, há 24 anos atrás, não tinha tanta concorrência como tem hoje. Hoje, para você fazer alguma coisa diferente, difícil. É muito difícil fazer coisa diferente, porque hoje tem cabeças pensantes, mais inteligentes que eu. Tem garotos que estão nascendo aí, que estão com 12, 13 anos, são gênios. Exatamente. Né? A novidade chega no mercado hoje filhos. muito preparada, né? Eu vejo pelo crescimento pela cabeça dos meus filhos. Eu, quando tinha 11 anos, era tão infantil. Hoje eu vejo meu filho me ajudando, trabalhando e, Exatamente. mexendo no computador da forma que, nossa, como pode, né? Mexer tão bem assim no computador com 11 anos. Então, olha só, para ele chegar onde você vai chegar, ele precisa começar cedo. Exatamente. Você está entendendo? Olha, mas olha como a vida nos leva naturalmente. Sim. Ele não forçou, ele falou, olha, você vem aqui e senta aqui. Não. Ele está se manifestando, manifestou o interesse de vir naturalmente. A vida está pedindo para ele fazer desde agora alguma coisa. Mas é o espelho, né? Ele vê muito o pai nessa correria, nessa loucura de trabalho e tudo mais. Aí vê o pai crescendo. Nossa, mas meu pai agora tem um estúdio. Nossa, meu pai toda hora está fazendo um casamento, indo para São Paulo, que não sei o quê. Nossa, que legal. Aí começa a criar um interesse, né? Tá vendo? Agora, se eu fosse aquele pai que eu ficava, trabalho CLT, enfim, chego em casa e vou ver uma série, fico sem fazer nada a tarde toda. É porque talvez... Aí ele ia pegar isso como espelho. Talvez o nosso modelo de vida, ele é muito agitado. Sim. Isso acaba dando essa margem
para quem está crescendo com a gente acabar admirando a gente, né? Exatamente. Porque uma hora você está em São Paulo, outra hora você está passando uma semana viajando, percorrendo diversas cidades. O doutor também passou uma experiência para a gente que ele teve em outros estados, em outros países também, muito interessante. São coisas que acabam fazendo com quem que está à nossa volta admire a gente, porque essa vida corrida foi também algo que eu sempre sonhei. Lá atrás, no passado, eu falei, cara, um dia eu vou ter uma vida que eu não fico só em casa. Porque eu ficar em casa é algo que me deixa, assim, até chateado, que eu até fiz uma brincadeira aqui, eu falei, o pesadelo do homem é a aposentadoria, né? Porque, cara, quando acaba aquela sua atividade, você simplesmente está com tempo livre. Estar com tempo livre, para mim, é uma coisa, assim, que é um pesadelo. Fala para um jogador de futebol que fala, amanhã você já se aposentou, não vai mais treinar. O que ele vai fazer da vida? É verdade. Fica perdido. Fica. Total. E olha, num determinado momento, isso foi em 2017, não faz muito tempo, nós vamos montar uma filial odontológica em Portugal, então cheguei a credenciar 200 dentistas em Portugal. Caramba. Olha Então só. são experiências, sabe? São coisas que vão aparecendo. Como que você vai fazer? Não importa. Vai para lá e entre aqui e lá, consigo credenciar. Então, Sim. como eu falei para você, a própria vida, você precisa estar esperto, precisa estar, né? Entender os sinais que a vida vai te mostrando. Ela pode te mostrar vários sinais. Você acerta aqui, erra ali, mas isso é a prova cabal de que a vida está mostrando para ele. É o legado que você está deixando para ele, está mostrando, e ele captou. Sim. Ele podia ficar em casa, videogame, não podia? Quantos não estão? Exatamente. A nossa infância foi Poucos, assim. poucos. E sendo educado, né? Estão. Porque ali você não joga mais. Antigamente a gente jogava ali em casa e tal. Hoje você joga online, joga com outras pessoas. Né? Hoje a gente jogava na rua. Ainda Né, peguei essa eu vou- época de não, jogar pera, na rua. eu vou falar uma coisa. Eu soprava fita de Nintendo 64, gente. Pra funcionar. Pô, eu peguei PlayStation 2 só. Ah, só Caramba. pegou PlayStation 2 pra frente? A tela ficava E aí, doutor, e vermelha, você? tá ligado? Qual videogame tinha nessa época? O quê? Televisão? Era ping-pong. Bolinha de gude. Um taco. Tinha um interessante. Na TV, que era um tênis, tinha uma risca, a pessoa desse lado você fazia, a bolinha passava, você tinha que jogar. E ela batia e voltava. Era absurdo, né? Você passava e falava, você é louco? Você der para alguém hoje e fala, peraí, se der para uma criança de 1 ano, ela já faz isso aí. Sim. Foi o primeiro, eu acho. Sim. Que era como se fosse um tênis, sabe? Eu sei. Você jogava Da a bola para bolinha, lá. né? Hã? Esse Da eu não bolinha. conheço, não. Ping-pong, né? Batia aqui e voltava. Você colocava para... Se eu não me engano, esse é um jogo do Atari, né? Se eu não me engano, é um jogo do Atari. Ah, Foi modernizando depois, né? É um jogo Fui do dando pros Atari. controle. Caraca, gente. E hoje, pensar que a criançada já nasce com o smartphone na mão. Depois Não, veio os bonequinhos. Qual é o nome daquele bonequinho? Não sei nem lembro. Um bonequinho que subia montanha. Tipo que- um Mario? Não. Mario, Mario. foi do Isso, Mario, Mario. isso. Ele caía no precipício. Você já tinha depois- personagens, É, né? já tinha cor também. Mas isso... bem... Mas foi não uma faz fase tanto. gostosa. Soprei muita fita de Super Mario. Ah, se tu Passava pegar... de fase, né? E uma coisa muito engraçada, que vocês acho que vocês vão entender isso. Memory card era uma coisa que não tinha nessa época. Você tinha que deixar o videogame ligado pra zerar. Eram coisas que a gente não tinha. O memory card já chegou depois. Sim. Então, por exemplo, pelo menos a gente não tinha muito acesso. Por exemplo, eu tinha um Nintendo 64, mas eu não tinha acesso ao memory card do Nintendo 64 porque era caríssimo. Um memory card de um PlayStation 2, que o Guilherme citou, era algo caríssimo. Então, a gente tinha que jogar vê? muita coisa assim Tu vê a direto. evolução. E hoje ele querer estar aqui, né, com tudo isso na mão, fácil, né? Hoje, Tem que... tudo online. Ah, a minha pegar tia me essa ligou festa. ontem. Ela falou assim, vai lá em casa que chegou o óculos do seu primo, aquele de jogar virtual. Aí eu tipo assim, não acredito nisso, eu preciso ver esse negócio. Mano, eu não fui lá ver ainda, não deu tempo, mas vou passar lá com certeza. Você bota o óculos e joga, cara. Aí tipo, a realidade virtual já tá aí. Virtual, né? É a da
da maçã, né? Da Apple, não é? Acho que não, acho que esse não é, não. É um que Custa você... o valor de um carro. Não, esse daí né? é absurdo de cara, mas é outra realidade. Isso aí. Mas é pra tu ver pra onde Custa a um gente tá FX. seguindo, né? É. É que nem o doutor falou, tem pessoas fazendo cirurgias À distância, né? à distância. Por Então, robô, tipo, tal. E me fala uma coisa, aqui no Brasil nós estamos conectados quando sai essa novidade, já chega no Brasil ou demora? Porque quando eu fui na Disney em 2012, eu já vi aquele óculos que você... Não demora, mas o Hoje- preço chega muito caro. Hoje não aqui. demora. Eu digo que a gente passou por uma globalização que antigamente era 3 anos, aí ela passou para 3 meses, hoje é 3 dias. Mas é porque mudou também a forma, né? Era somente as grandes empresas que tinham acesso a trazer essa tecnologia. Hoje não. Hoje, tipo, o Vitor, ele pode muito bem, não sei como é que chama essa profissão, mas que nem tem o rapaz aqui no shopping aqui, que a gente até ficou de passar lá, ele vai nos Estados Unidos, compra todo o equipamento e traz o equipamento e vende aqui. Hoje em dia tem também... A gente passou por um período... Não é transportadora, mas importadora, eu acho. Importadora, mas é A gente- menores, né? A gente passou por um período que a gente teve um acesso à tecnologia surreal há tempos atrás com a internet. A gente comprava coisas. Por exemplo, esse óculos não é esse o que ela comprou, acho que não é esse da Apple, que esse da Apple tu começa, mexe no telefone, você Esse, passa o dedo e tudo mais. exatamente. O dela eu acho que é realmente pra jogar, então você conecta com jogos específicos, aí o jogo fica aqui na tua cara e tu consegue fazer o jogo todo, sabe? Mas ainda assim eu acho que não deve ser muito barato hoje em dia, eu não perguntei valores. Os óculos que o senhor talvez tenha comentado, perdão, que você comentou... É um jovem, é um jovem. 30 anos. Não, respeito o cara. Também quero garantir minha cerveja. Mas o que acontece? Existiam já games que já tinham esse óculos. Hoje a gente tem consoles inteiros. Você não precisa ter um console numa mesa. E já é o óculos, já é o videogame. Então é esse que está o diferencial, que nem o óculos da Apple. Ele tem o mesmo processador do MacBook. Não, é bizarro. Então você tem um óculos que você já consegue abrir um Premiere lá dentro. Você E esse consegue abrir óculos, qualquer ele é virtual, software. que tipo, até para trabalho o pessoal usa, que nem eles estavam mostrando como fotógrafo, né? Aí ele tipo, já pega aqui a tela do computador e já tem no óculos, então ele já consegue já ver, ele mexe sem estar olhando referência. nada. E Aí você fica com óculos 24 horas na cara. então, Daqui a pouco vai o ser óculos bizarro. vai mostrar um futuro. O que, eu você tenho medo pensa disso. e você... O que vem agora? Eu tenho um pouco de depois? medo. O que Eu vem tenho um pouco de depois? medo também. Eu tenho um O que pouco você de acha vai que vem ser, depois? eu acho que vai ser muito bom para a área da saúde, né? Para a área da Acaba saúde, sendo- isso imagino que seja eu acho que realmente vai ser uma algo evolução legal. muito- Mas no âmbito, uma coisa que me incomoda demais, às vezes eu sofro com isso, a questão do celular já me prende por horas, às vezes eu sai sem o perco o celular, horário de sai dormir. sem o celular para você ver. Você se sente não sai. roubado. Eu também. Você se sente roubado. Eu já esqueci a carteira, para mim tranquilo, porque eu tenho Esqueci tudo a no celular. chave do carro, esqueci a carteira, mas o agora celular, sai sem o estranho. celular. Ou quando o celular descarrega, tu fala, nossa, e agora? você se sente desconectado. É sou a mesma desconectado, coisa essa que palavra. falam, o fumante. Olha, eu tô com uma carteira de cigarro cheia, não, mas eu preciso na padaria comprar, eu preciso ter duas, porque se eu ficar sem cigarro eu morro. É a mesma coisa sem celular. Pelo contrário, né? Seria o contrário, né? Se você ficar sem cigarro, você não morre. Exatamente. Mas você não fica sem celular. Exatamente. Mas na medicina, já existe a telemedicina. Hoje você É faz, maravilhoso, isso é legal. né? Mas o que acontece? A telemedicina, eu acredito, eu vou dar uma opinião minha, que a gente está vivenciando isso, não tem ainda uma procura que a gente esperava, mesmo oferecendo. Vamos colocar o pessoal sênior, vai, a partir dos 45 anos ou 50 anos, falar, olha, eu quero chegar à noite em casa, então o médico me liga e eu faço uma vídeo, eu faço... não tem ainda esse conceito. Ele prefere o pessoal Ao vivo, né? vivo, presencial, não pessoal, presencial. Agora, esse pessoal de seus 30 anos, que faz tudo pela internet, tudo pelo aplicativo, eu não sei até que já está chegando 100%, E quase depois os 30, da pandemia, 35 anos. avançou né? muito. Esse pessoal, por isso que daqui 10 anos, 15 anos, a telemedicina vai ser uma realidade, assim, Com certeza. pelo menos 70%. Até assim. a telemedicina, ela vem para ajudar muito, eu creio, porque hoje, dependendo do horário, da época do ano, você tem hospitais lotadíssimos. Por exemplo, vamos falar agora que a gente está numa transição de temperaturas, né? Que a gente está saindo de um calor para uma zona um pouco agora mais fria, né?
uma temperatura um pouco mais amena. E aí você começa a ter aqueles casos de crises respiratórias. Muitas vezes Saímos da dengue, né? Saímos do Covid, dengue, Isso, agora exatamente. Agora vem uma crise respiratória. Muitas vezes a pessoa pode já ter um diagnóstico, por exemplo, como uma sinusite, talvez, pela telemedicina. Ela não precisa ir até o hospital, gastar um determinado tempo lá, ou aumentar a fila do hospital, É isso que eu ia falar. sendo que ela pode ter um diagnóstico que é simples. Sim. Talvez, eu creio, nunca tive acesso à telemedicina de fato, mas eu creio que se um médico entender que é um caso mais complexo, ele vai com certeza indicar que a pessoa vá a um pronto-socorro. Sim. Mas enquanto não, ele consegue dar um primeiro tratamento. Eventualmente, tem uma febre, está com uma coriza, uma tosse. Então, É um atendimento primário, muitas Exatamente, vezes ele consegue fazer um aconselhamento médico. Olha, meu filho caiu, bateu a cabeça, o que eu faço? Olha, faz o seguinte, estanca o sangue, faz isso, coloca um gelo, ou coloca a cabeça, não deixa ele dormir. Pode fazer isso. Agora, se passar por um pouco mais crônico, precisa levar. Mas eu digo assim, como você falou, uma sinusite, olha, você tem dor aqui? Tá, tudo bem? Dor na cabeça? Né? Faz o seguinte, eu vou mandar para você, pelo aplicativo, uma receita para você, uma solicitação de exame e tal. Ele não precisa sair da casa dele para ir no médico. Minha filha tá com febre. Hoje deu febre nela. Minha esposa falou, quando chegar, vamos levar no médico. Não é o caso, né? Porque é um dia de febre. Entendi. O que acontece? Existia um conceito antes da pandemia, até fevereiro de 2000, o mundo vivia de um jeito. Sim. Eu me automedicava, as pessoas muito me automedicavam, estou com sinusite. Aí eu falo, o que é? Toma Sinustrate, tome... Eu ia na farmácia comprava, a gente se automedicava. Sim. Certo? A pandemia fez com que a gente, esses 2 anos, né, fica em casa, colocou um pouco de medo nas pessoas. Que a vida não vale absolutamente nada. Se você pegar um vírus, ela pode te derrubar. Em uma semana você pode não estar mais vivo. As pessoas começaram a pensar em se cuidar mais. Hoje, eu estou falando em 2022, em janeiro de 2022, que abriram as portas. Volta a fazer cirurgia, volta. Mas as pessoas, assim, saíram do zero, estão no 9,5 de preocupação com a saúde. Todos vão no médico. Todos vão no hospital, ao invés de antes passar no médico, vão direto no hospital com uma dor de cabeça e tal. E saiu de um jeito para uma outra, de uma ponta para uma outra ponta. Não, precisava ter um equilíbrio. Precisava. Hoje, eu estou falando para o lado da saúde, a saúde no Brasil, ela está na UTI. Literalmente. As operadoras, os hospitais, o SUS está na UTI. Porque uma gripezinha está indo no médico. O médico basicamente não toca. E você passa uma relação de exames. Uhum. Tem pessoas que fazem check-up de 3 em 3 meses, aí fazem uma vez por ano, cada 1 ano e meio. Nós pegamos pessoas que em um mês marcam 8 médicos. As pessoas perderam a noção também. Vamos cuidar? Vamos cuidar. Mas também precisa ter um equilíbrio. Ainda não chegou nesse equilíbrio, não. Uhum. Pô, quase morri, tem parentes que morreram, então deixa eu me cuidar. Mas ainda nós pensávamos que em julho do ano passado, 1 ano e meio só, pós-pandemia, fosse equilibrar o nosso atendimento. Não para de crescer. O sinistro não para. Isso é sinal que as pessoas cada vez mais estão indo no... E aí também imagino, você falou da taxa de sinistralidade, né? É algo que deve acontecer muito com convênio, né? A pessoa que marca e não vai. Isso é uma coisa que deve onerar o convênio também, 30%. né? Caramba, tudo isso? 30%. Nas unidades, que a gente toma conta das unidades aqui na Ana Costa, nós fazemos em torno de 12 a 13 mil atendimentos mês. De 25% não vão, marca e não vão. Então a gente está... o nosso maior missão é achar algo que possa diminuir isso. E não é fácil, porque a gente manda mensagem. Confirmação num dia anterior. Até 24 horas antes, confirma tal, e muitas pessoas.
já ligamos algumas horas antes, confirmo. Infelizmente, eu tinha isso na odontologia, tenho isso na medicina também. É algo A gente tem isso aqui no estúdio. É algo cultural. Tem isso, É só quando tem a perda, né? Que nem da minha filha é fisioterapia, mas se ela faltar 2 dias, ela pede para outra criança. Acaba tendo, tem que ter uma penalidade, Aí toda geralmente, quarta-feira né? eu tenho que estar ali. Para poder garantir. Eu como Eu me consultório- programo para aquilo. Eu, consultório particular, eu posso penalizar. Sim. Eu posso perder o cliente, mas eu posso. Entendi. Olha, 3 vezes eu vou te marcar só daqui 30 dias. A operadora, não posso. Entendi. Porque nós somos monitorados pela ANS. A gente não pode. Tá. Ele pode faltar quantas vezes e ele não sabe o quanto que ele está fazendo mal para uma Não pra pessoa ele. que está na Não fila porque está na convênio. para pegar o É. lugar Porque dele. às vezes a pessoa tá Exatamente. realmente querendo, né? Nossa, tem. Tá precisando ali. Na Muitas época vezes da tem pandemia- 20, 30 dias de uma fila de espera para conseguir uma consulta. E a pessoa. É E verdade. eu imagino que na época da pandemia, principalmente o pós, muita gente procurava psicólogo. Eu imagino, porque foi uma época assim horrível para as pessoas, né, que tiveram um abalo. Poxa, imagina você tá numa atividade, de repente você fica quase 2 anos sem trabalhar. Pessoas perderam os empregos. E aí você tem uma fila de psicólogos para atender, que é muito menor do que realmente foi a demanda. E talvez a pessoa que acaba faltando, tá matando a pessoa que não está indo porque não conseguiu entrar naquela fila. Exatamente. A mesma coisa com qualquer outro médico. A pessoa tem um problema de saúde, precisa tratar, mas tem alguém que foi fazer uma consulta normal, padrão, geralmente, e acabou não indo naquele dia. Tira a vez. Então, isso é algo que na saúde deve ajudar a matar, né, de certa Eu forma. não né? tenho dúvida. E olha, em cima do que você falou, a psiquiatria e a psicologia, até alguns anos atrás, era profissões que não vai ter muito futuro. E já ouvi dizer que até 2030 a psiquiatria e a psicologia são as profissões que vão estar as top 5. Mas a pandemia mexeu Mexeu, com o né? intelecto, com a saúde mental e emocional das pessoas. A gente Querendo atendeu ou aqui não. um psicólogo aqui no estúdio e ele falou, né, Gui? Que a agenda dele tá lotada. Eu conheço vários psicólogos que não têm horário e atendem um por hora e assim, Sim, de segunda a sexta está lotado. sim. Porque o que acontece? Precisou de um vírus Pra con- mudar um pouco o dia a dia ou a cultura conscientizar, da né? população. Eu não sei População. se isso acontece também fora do Brasil. Eu não sei se isso está acontecendo fora do Brasil, mas as pessoas elas mudaram o modo de enxergar a vida, o modo de enxergar o ser humano. O que eu também ouvi, que muitas pessoas que não conseguiam viver sozinho, estão vivendo sozinhos e se descobriram. Sim. Pessoas que descobriram que o companheiro dele é a melhor pessoa da vida Exatamente. e vice-versa, né? Mas, olha, eu nunca imaginei, eu não pensei que eu fosse ver o que nós vimos nesses 2 anos. Sim. Até uma mudança que eu fiz também na minha família foi contratar um seguro de vida, uma coisa que eu nunca pensei. Por que seguro de vida? Eu sou jovem, tem necessidade. Não, o jovem é ele, né? Vamos lá. Não, eu sou jovem. Eu tô querendo minha cerveja, cara, me deixa. Mas depois da Eu vou pandemia, outras vezes aqui para melhorar minha autoestima. depois da pandemia real, a gente mudou, né? A forma de pensar. Exatamente. Acho que se cuidar mais. Eu acho que teve, eu imagino que não para todos, mas para muitos, a pandemia foi um amadurecimento. Sim. Foi para mim. Foi para mim. O que mudou em você, né? Eu percebi o quanto que a gente tem que ser autônomo. A gente não pode depender muito de outras pessoas para executar certas coisas, certos serviços. Vamos falar, na pandemia aconteceu vários problemas em casa. Não tava ninguém entrando na casa do outro para resolver um probleminha. Vamos falar um caninho furado, um chuveiro para trocar, um fio para trocar. Cara, você tem que saber se virar.
de diversas formas. Então, ele te traz, e foram exemplos muito simples, coisas caseiras, mas que você tem que acabar aprendendo a se virar. Porque um dia você vai provavelmente morar sozinho. É uma coisa que eu cobro os meus amigos tenham a experiência de morar sozinho. E foi algo que a pandemia me ajudou. Porque eu em casa precisava me virar com alguma coisa, eu não tinha o recurso, não tinha como comprar, às vezes, né? Porque estava tudo fechado. Então, você tem que adaptar. Então, eu acho que a pandemia, de certas coisas, de pequenas coisas, ela trouxe aquele desenvolvimento em outras áreas. E eu falei, caraca, eu preciso aprender a me virar. Real. Foi a virada de chave. Eu já trabalhava com fotografia, perdão, já trabalhava com vídeo, quem sabe. Eu trabalhei com fotografia, deixei de trabalhar com fotografia, agora eu trabalho só com vídeo. E eu tive que aprender a me guiar melhor, a estudar mais, saber os meus momentos, porque eu continuei trabalhando normalmente na pandemia, porque quem sabe quem trabalha com político não para. Demanda de população é uma coisa que não para e você tem que estar presente. Mas eu vi muitas pessoas não trabalharem também. Então, eu comecei a dar valor ao meu trabalho. Muito mais. Porque eu tava com a minha renda certinha, mas eu via que tinha gente que precisava da minha ajuda. Então, é algo assim que realmente me fez evoluir como ser humano ali na pandemia. Mas isso, o que ele falou, ele deu o panorama exato de o que aconteceu na pandemia. Eu vou dar um exemplo em cima do que você falou. Eu vou dar o exemplo que aconteceu na nossa área. Para um plano, existem vendedores, existem corretoras que têm vendedores que vendem plano, vende consórcio, vende seguro de vida, vende plano. O que acontecia antes? Corretoras, teve um ano, que acho que foi 2021, fiquei mais em São Paulo, nas corretoras de São Paulo. Eu vou dar exemplo. Uma corretora X, ela tinha 3 andares, com em torno de 600 vendedores, com um ponto. Tinha a mesinha dele, você pode vir trabalhar aqui e entrega para mim, vende, eu dou leads, eu dou nomes, telefone para você ligar para vender o plano. Ok. Muitos não tinham notebook, ele dava computador, outro não tinha telefone. O vendedor, ele dependia da corretora, certo? Uhum. Legal. Veio a pandemia, fica em casa. Nem as corretoras abriam. As pessoas tiveram que ficar nas suas casas, tiveram que se virar para ter um telefone, para ter um notebook e para ter lead. E eles se viraram muito bem. Eles se viraram sem ajuda, sem estar na corretora. E descobriu que eles podem ser autônomos e entregar em quem paga mais para ele no mercado. Antes ele entregava somente Ali. na corretora da Andrade. Somente. Só que, hoje ele fala, Guilherme, você me paga quanto nesse contrato? Ouvido, você paga? Ele entrega onde pagar mais. Ele pode entregar. Então, ele se desprendeu. Hoje, essa corretora entregou 2 andares, deve ir em torno de 20 a 25 vendedores lá, de 600. As pessoas ficam nas casas, ou ficam no shopping, ou ficam em qualquer lugar e vendem um plano por telefone. Isso não aconteceu na área de corretagem. Você descobriu, olha o exemplo que você deu, não podia entrar, um encanador não podia entrar na minha casa, eu precisei me virar porque eu não podia ficar com o cano furado. As pessoas se descobriram, elas tinham potencial para fazer, só que não precisava, era fácil contratar, era fácil ir na corretora. Não, eu ganho mais ficando em casa, muitas vezes. Então, isso também, a pandemia, principalmente se você ver o centro de São Paulo. Até porque a gente se acomoda, né, com as coisas. E eu acho que essa informação que o doutor trouxe é uma coisa muito legal, porque ele não se apresenta só no caso de vendas com corretores, porque a gente vê o pós-pandemia, o home office perdurando, ou até empresas adotando essa forma de trabalhar. Pelo menos híbrido, né? Não precisa vir todos os dias. A Smart Care trabalha em home office já faz 1 ano e meio. Ela funciona como um relógio. Elas não precisam estar. Eu acho interessante, eu gosto de estar
na presença, sair de casa. Porque Eu você- gosto também, sabia? E eu Você acho que é algo do dorme, empreendedor. acorda. É. Eu acho que é um sangue que rola, que passa aqui na nossa Pelo veia. menos, tipo assim, umas 2 vezes na semana tem que juntar a galera, sabe? É. Assim, vamos colocar todo mundo unido de novo. Pode fazer o home office, mas vamos juntar aqui de Eu novo, tenho uma galera. amiga que ela fala, a Aline, inclusive, vai ser convidada um dia aqui, hein? Já tô preparando. A gente trabalha lá no colégio Trivium, no caso, né? E ela fala, Vitor, o bichinho da educação te picou, né? Porque, cara, é uma coisa que tá muito em mim hoje. Hoje eu sento para ter uma reunião lá no colégio, eu trago ideias que eles ajudam, eles realmente analisam aquilo e aplicam às vezes, sabe? Porque eu falo, poxa, poderia ter tal coisa que eu vejo que não tem. Aquilo passa para uma reunião e é aplicado às vezes, entendeu? Então, o bicho da educação me picou, às vezes como o bicho do empreendedorismo picou a gente, que a gente não consegue ficar quieto, né? A gente precisa estar produzindo alguma coisa, ou não consegue, por exemplo, trabalhar o home office, nem sempre é algo agradável pra gente. Então, a gente quer estar lá no escritório. Já me sentindo- incomoda ficar atrás de uma cadeira editando um monte de vídeo. Já que foi assim, de 1 hora de edição já. Preciso ver o sol, dar uma volta, volto de novo pra cadeira. Não, mas olha, você acorda, toma um banho, qual o estímulo de você se trocar para sentar na sala e... Então, Não, eu não via. Muitas pessoas falam, não, eu coloco a mesma roupa, terno, para ficar na sala. E eu não consigo. Daqui a pouco ligaria a televisão, não, tira o foco, acabou. E você precisa mudar de hábito Exatamente. também. Acho que a Sim. própria cabeça da gente, você dormir, acordar, trabalhar no mesmo ambiente todos os dias, É complicado. não, é muito complicado. Pelo menos para mim. É. Tem gente que... Que ama, que adora. Exatamente. Tem gente que não troca isso por nada. assim, se tu for parar pra pensar, trânsito de São Paulo, 6, 7 horas da manhã, pegar o metrozão, Tu não vai querer vai ser. até o trabalho, tu vai falar assim, mano do céu. Foi uma bênção. Isso aí pode ser Foi que uma ok, benção, entendeu? é. Mas eu vou confessar aqui pra você. Ajudou muitas mães É. também, né? Pessoas que não conseguem sair de casa porque tem filhos É. pequenos. também. Sim. É realmente. Creche, Mas, muito por difícil. exemplo, eu não conseguiria me adaptar. Eu estudei em São Paulo e eu pegava o metrô, pegava o carro quando tinha que ir de carro. Eu acho que eu não conseguiria me adaptar com o EAD naquela época. Porque eu acho que a presença de você estar na frente ali com o seu tutor naquele momento, naquele tipo de curso. E eu ser um rapaz que queria realmente sair de casa, aproveitar, conhecer gente, eu acho que era o ideal. Mas olha, pegando um gancho que ele falou EAD, o que vocês acham do ensino EAD? Não Olha gosto. só, a gente está sendo Eu entrevistado. não gosto. Não, mas Pois é. A gente nem tá falando mais da história dele, cara. Você reparou que o assunto já foi pro outro lado? não, porque eu acho o bate-papo é exatamente isso, né? A conexão. Porque eu tenho um pensamento e nada mais justo do que a gente trocar informações Sim, até para exatamente. ver, pô, será que está certo ou errado? O ensino, cada vez mais Mas digital. está regredindo. A qualidade do ensino está... Eu não gosto de EAD. Ponto. Eu acho que para Esse quem é não o tem ponto. tempo é fundamental. Para quem tem a vida muito corrida ou caso já tem filho e não consegue estar presencialmente ali na escola, eu acho que é E fundamental. eu tenho a seguinte opinião. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer. Eu não sou uma pessoa que Eu consegue. nem também eu. não conseguiria, não. Também não. Mas eu conheço pessoas que fizeram EAD e são mega inteligentes, já trabalham na área e deu tudo certo. Entendi. E deu tudo certo. Eu concordo que o EAD é algo que tem que ser realmente pensado. Por exemplo, eu cursei engenharia e eu sempre me assusto com esse alarme. Mas Olha o alarme aqui do estúdio, galera. É a produção que está dando sinal aí? eu fiz engenharia, estudei presencialmente e realmente eu não consigo ver aquele curso que eu fiz à distância. Não consigo, porque eram atividades todos os dias. E a gente tem hoje um curso EAD que ele faz atividades semanais. Então é algo que eu acho meio estranho. Não sou contra você fazer a digitalização. Não, eu também não mas sou contra. Eu acho Mas- que tem Vai da área, né? vai da área, exatamente. Hoje aqui no audiovisual, o quanto que a gente não aprende. Não, Vamos lá, aí, ó. agora Entendeu? aqui, uma Vai minha da língua, hein, área. velho? Não Ó, um acredito exemplo. nisso. Porque audiovisual eu aprendi totalmente, tudo online, tudo isso que eu ia YouTube, falar. tudo comprando Eu curso. discordo. Mas... Eu aprendi audiovisual na rua. Tá, pode ser. Eu aprendi só Tá, então, eu como aprendi... fazer aquele comecinho ali. É o que eu falo, o médico ele não aprende a abrir um paciente no computador, ele aprende quando ele bota o bisturi no exatamente. paciente. Tá. Aquele é o momento do aprendizado. Então é o famoso
Vou até citar aqui o Lucas PKTA, é o saber fazer e não fazer é a mesma coisa que não saber. Tá. Exatamente. É, Então, a aham. gente precisa Exatamente. fazer. Então, onde a gente aprendeu o audiovisual mesmo foi na rua, com a câmera na mão, Errando e Errando, fazendo, errando e fazendo. dando rec invertido. Ai. Rec invertido é quando a gente grava invertido. A gente grava momentos que não era pra gravar. Mas na medicina você não pode. Ah, deixa eu testar errado. Não, aí já não pode. Não dá, é. Aí Quem vai querer ir lá? Você quer saber? A gente começou um cadáver. Exatamente. Não, exatamente. dessecar cadáver. Sim. Aí cada profissão muda um pouquinho. Eu acho que medicina, não sei se tem hoje em dia. Não, nem dá. EAD acho que não rola, né? Não dá, nem Impossível. dá. Nem odontologia. não. Mas assim, no estúdio, pra gente fazer as técnicas de luz que a gente faz hoje, foi preciso fazer workshop presencial. Presencial. Porque já o EAD eu fiz e não aprendi nada. Porque no EAD você não está praticando, você está assistindo. É. Você assistir e não praticar, a mesma coisa. Quando a gente vai estudar edição, eu falo, quem quer estudar edição de software, qualquer coisa, você tem que ter 2 telas. Uma tela para você assistir, outra tela para você já fazer exatamente o que está sendo assistido. Porque se você assistir e deixar para praticar depois da aula, cara, esquece. Você não vai saber fazer. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é bom, mas depende da profissão, né? E do momento da pessoa. Mas o que tu acha? Você segue a mesma opinião que a gente? Eu acho que a produção. Eu acho que tivemos um problema, uma invasão aqui. Eu acho que isso, se ele não cair na zona de conforto, Tá. pode até ser que dá certo. Tá. Mas eu não tenho, eu particularmente não daria certo. Eu também não. E tem algumas pessoas que eu conheço que fez, que a qualidade não foi boa. Entendi. Tá? bem. A qualidade. Por quê? Faltou o contato do colega, de você interagir, faltou aquela... Porque às vezes você aprende muito com o outro do lado, né? Não tem dúvida. Que você não vai ter isso. E outra coisa, a atenção, foco. Você está na sala de aula ali, se a pessoa, eu sou uma pessoa que eu perco o foco, acabou. Eu perco a concentração, para mim, é o fim. Na sala de aula ali, poxa, você não pode se distrair. Então, você vê o professor, vê o audiovisual, vê tal. Em casa, onde você estiver, você tira a câmera lá, você vai pegar uma coisa na geladeira, vai pegar uma água, você já perdeu, perde Já o era. foco. Exato. Então, sinceramente, como eu nunca fiz, mas em cima disso que você falou, estou fazendo um curso aí e eu não estou conseguindo entender direito, mas você me deu a solução, 2 telas. Eu tenho que ver e na hora fazer, porque eu não estou conseguindo lembrar como que faz. Exatamente. faz isso. Não, você acabou de matar o... Deus do olha lá. céu. Eu tô fazendo um curso 2 de After telas. Effects. Produção. Tem 2 telas também. Eu tô fazendo um curso 2 de After telas. Effects. Se eu assistir aquilo, ver aquele monte de comando e não aplicar imediatamente, eu não vou conseguir fazer. Você não pega, né? Nossa, é por isso. Agora você me deu ideia que eu vou colocar. Porque aqui no Ele amanhã na internet, mais uma tela. Não, eu ali, tenho. ó, Mercado eu tenho, Livre. eu tenho o Note e tenho a tela. Como eu faço auditoria, Ah. então eu já pego aqui. Você vai plugar o cabo, então. escritório. Pronto. Nossa. Você me resolveu o meu problema. Meu E problema. nem vai gastar nada mais por isso. Então. Essa dica custou, brincadeira. Mais uma cerveja. Tá dando tanta cerveja que daqui a pouco eu vou falar, vamos trocar por um licor 43. Isso eu tenho, esse eu gosto. Ô, esse é bom, né? Olha só. Que isso. Ô, tem uma bebida. Olha como a gente muda de assunto. Tem um cara em São Paulo chamado Maravilhoso. Hunt. Acho que é Hunt. Desculpa se eu falei o nome errado. Eu não lembro qual que é o bar que ele atende. Tem uma bebida com licor que ele pediu, não sei o nome da bebida, que é muito simples, que é com café, aparentemente. Ele bota uma dose, que acho que é 15 ml, não sei, 20 ml, eu não sou o cara que faz bebida. E aí ele coloca a mesma quantidade de café, a mesma quantidade de licor, gelo e bate. Depois ele filtra e bate de novo. Cara, quem toma isso fala que é uma delícia. O negócio é muito simples, assim. Eu fiquei Amanhã eu vou tomar no café da manhã isso aí. Bom, o conhaque, muitas pessoas tomam café com conhaque. Eu já tomei algumas vezes, ele esquenta. E a gente legal. tá chegando numa época do ano propícia pra isso, né? Exatamente. Vai ter alguns licores que eu... Maravilhosos. Limoncello, 43... Eu gosto do frangélico. Não sei se você já provou. Já O provei. frangélico é um dos meus favoritos. Ele é Não bem adocicado. conheço, não conheço. Ele parece o 43, só que o 43 ele é um pouquinho mais viscoso. O frangélico ele é mais Mas líquido? líquido. Exatamente. Ó, a gente tá pensando em fazer uma adega aqui, colocar ali no canto. Acho que você pode trazer na próxima. A gente Vou vai trazer uma comprar. cartela de vinho seco aí.
Opa, aí ela começou a melhorar. Tá vendo? olha só. Agora, Pulou de cerveja para 43, agora para vinho. Caramba. Eu Bate-papo acho, aqui vai ser mais de uma Cara, hora. cadê Né? as taças dos vinhos aqui? Vamos começar a experimentar esse a negócio. gente vai ter que trocar as taças de água para taça de vinho. E começar a colocar uns vinhos aqui e outros no frigobar ali, ó. Convidado isso. do Vitor vai vir? Já coloca, É o um, Dr. Olha, tá Sérgio, comendo. Dr. Sérgio. já coloca um sequinho ali no cantinho. Entendi. pra Ué, gente quem abrir. vier, traz o vinho, pô. Aí, É, uma boa, uma Boa, boa. boa. Gostei. A gente vai ter que convidar o Dr. Sérgio outras vezes pra cá. Tô vendo já. Tá, próxima vez eu trago vinho. Eu trago vinho. Isso, eu tô entrando nessa linha de vinho agora, né? Eu nunca fui de tomar vinho. Eu sempre fui tipo, mano, não. Ou era aqueles muito doces que o pessoal fala, mano, isso não é vinho, cara. E é açúcar puro que você tá tomando, irmão. E aí eu tô meio que entrando nessa onda agora, assim, pegando uns meio secos. Esses dias eu tomei um mais assim, eu falei, tem que começar a descer. Você pega um queijinho junto, você fala, interessante esse negócio. Eu vejo assim, eu gosto de vinho, tenho uma adega desse tamanho em casa, que tem uns 20 vinhos. Eu sempre tenho um vinho ali, o uísque, eu gosto bastante de cerveja. Mas de vez em quando, é dia, uma sexta-feira, pego um queijinho, vou abrir um vinho. Tem vezes com uísque. É o momento de relaxar, né? É. Eu tenho muito esse costume eu falo, não, hoje eu vou relaxar, eu vou abrir um vinho. Aí eu posso nem sair de casa, eu peço uma pizza, abro um vinho e tomo. É o meu momento ali. Como vocês ainda são bem novos, né? E vocês saem, porque até alguns anos atrás eu adorava sair, eu não conseguia ficar em casa. Depois que você atinge um equilíbrio e você descobre que a sua casa é o melhor lugar, cara, Verdade. eu tenho um relacionamento à distância, minha namorada está a 600 km de distância, Caramba! Parece quem? Parece o Vitor. faz 4 anos e meio. Caramba! E a cada 15 dias, então, poxa, eu fim de semana agora, que eu fui esse feriado. Sexta-feira eu já pego minhas coisas, pego um filme. Cara, eu adoro ficar em casa. Eu pago para ficar em casa. Minha casa no meu... É o seu momento. É o meu né? momento. É um momento. Cada um tem o seu momento em determinados momentos. Por exemplo, eu já tive o momento que eu saía todos os dias. Aí hoje eu tô, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Quinta-feira ali eu já dou um esquenta, eu tomo meu vinho, mas na sexta, sábado e domingo. Mas eu percebo que, assim, tem momentos que a gente quer um pouco mais calmaria, tem momentos que a gente quer mais agitação. Então... Mas vai muito da idade também, viu? Porque hoje eu também prefiro a minha casa. Prefiro a né? minha casa, meu cantinho, do que sair. e Quando eu sim, saio, é muito com a família. Eu falo, não, hoje é o momento da Exatamente, família. Eu saio porque a família odeia ficar em casa, né? Mas quando tá só a minha esposa, eu gosto. Se considerar que amigos são a família que a vida nos dá, então Né? eu geralmente saio com uma família também, que são os amigos. É verdade, né? sim. Mas Bom, eu não tô muito de ficar em casa, então eu vou pra casa do Sérgio, a gente que vai levar tudo que um a fase, vinho. vamos fazer um churrasquinho lá em casa, tem 43, tem um vinho. Aí, ó. Já tá marcado. Em vez de tomar cerveja lá, vamos tomar Aí, lá ó, em casa. pronto. Arrumamos um churrascão já. Leva o microfone, vamos fazer um leva alguém. Olha só, fazer um... lá. como é que é? Churras do Sérgio. Juro, sério. Tá, vamos Qual combinar. que é o nome do... Ai, aquela banda, Menos é Mais? Churrasquinho do Menos é Mais, ó. É mesmo. Eu gosto de menos é mais. Já achamos o termo. Legal. Cara, eu acho que é isso Não, por aí. Não, falta a última pergunta. que Ah, você a faz gente sempre tem uma pergunta inicial e uma pergunta final pra fazer. Tem alguma coisa que você queria? Não, eu acho que a gente conversou já Conversou muita bastante, coisa, né? Deu pra É. acompanhar a história do Sérgio. Deu e tá Falamos vários de história, assuntos. falamos de empreendedorismo, falamos de oportunidades. Exatamente. É. Falamos Aproveitar- uma coisa aqui que me marcou muito, que me marcou mesmo, de verdade. Quando o Sérgio falou do sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso financeiro. Para mim isso é uma coisa que realmente tem que andar junto, Sim. de fato. E de recomeçar. Às vezes você fazer, dar um passo e você vê que você vai ter que recomeçar. E não baixar a cabeça, Ter levantar e vamos lá. E vamos... né? Isso é o mais importante. Porque muitas vezes a pessoa, na primeiro tombo, ela não levanta mais. E às vezes você deixou de ser grande por conta que Eu você tive desistiu. várias oportunidades de não levantar. Então. Inclusive, Eu acho que isso foi o que mais mexeu por comigo. 2 vezes, 2 pessoas que eram amigas que me deram tombo. Sim. E dói mais, né? Porque são conhecidos. Que não precisa colocar aqui, É. mas foi
O primeiro eu até comentei com você antes, mas aquele foi um dos piores, mas o chute que ele me deu me levou para frente. Foi aí que nasceu a personal. Ah, tá. Foi aí que nasceu. Quando eu fui montar aqui, foi difícil o Gui querer fazer a sociedade, porque ele também tinha tomado um tombo. Não. Aí ele falou, cara, eu não quero ter sócio mais. Eu falei, não, então Eu a acho gente que não todo vai, mundo a gente não passou vai por ser isso. sócio. Eu falei, então a gente vai ser parceiros. Aí eu enganando o Guilherme, consegui montar. Já aqui. começou errado essa sociedade, cara, me enganando. Não, mas realmente, eu falava pra todo mundo, não, a gente é parceiro lá no estúdio só, e é isso. E o estúdio não era isso aqui, tipo, eu te mostrei a foto até, né? E não tinha nada. Na verdade, isso aqui começou com a ideia de fazer, vamos arrumar um espaço pra editar. Porque eu não E quero editar receber os mais em clientes. casa. E Receber receber os clientes. cliente. Era isso a ideia no começo. E aí, enfim, foi indo e aí foi dando certo, foi acontecendo. Mas realmente, quando você confia assim numa pessoa e aí tu toma um tombo desse, fala, caraca, velho, e agora? Tipo, tu fica sem chão, tu fala assim, mano, o que eu vou fazer? Quando Como é que ele eu tomou o vou? tombo, ele chegou na minha casa com uma câmera, a pior câmera que tem hoje em dia no mercado, que é a T3i. Não dá pra fazer nada com aquela câmera. E ele, tipo, sonhador, não, Acho que vou não era começar... nem aí, era, não lembro também. Eu vou Não, começar, acho que era eu vou T3, começar do né? zero. Eu falei, cara, ele tá viajando, irmão. Por que essa câmera aqui não tem como? Impossível tu fazer um trabalho bacana. Mas beleza. Mas aí, tipo, ele teve ajuda, né? Que nem você também teve. Aí ele foi, não parou mais. Aí eu olhava assim, e falava, cara, esse cara não para, mano. A idade também, né? E foi indo, mas o crescimento foi muito rápido. Então, quando você falou que teve que recomeçar do zero, eu falei, nossa, a gente recomeçou do zero também, se a gente não tivesse recomeçado. É. Eu acho que eu ia estar até hoje trabalhando CLT Sabe aquela história e deixando meu sonho na gaveta, né? a história da abelha, tem da formiga também, a formiga surda, né? Que ela conseguiu chegar no objetivo e as outras não, porque ela era surda. Muita gente vai querer o seu lugar, vai se incomodar com o seu sucesso. Muita Sim. gente, mais do que a gente imagina. Eu que tive meu negócio dos meus 22 anos até 2015, eu não tinha patrão, faz 8 anos que eu estou numa vida no mercado. É brincadeira as concorrentes que você tem até internamente. Sim. Então, você precisa... bom, eu falo uma coisa, não é matar um leão por dia, tirar as antas da frente. Exatamente. Caramba. É tirar as antas da frente. É tirar as pessoas Eu que nunca te escutei prejudicam. essa, mas... Isso, não vou hoje você esquecer. se preocupa mais em tirar as pessoas que te prejudicam, Sim. sabe? Se você tirar essas pessoas que jogam contra, tá? Você sobressai, você cresce, você aparece o seu potencial. Basicamente é isso. Perfeito. Gostei, hein? Pergunta final? Pergunta final. Como você se imagina, depois de tudo isso que você contou pra gente, como é que você se imagina daqui 10 anos? 10, 20 anos, vai. Então, olha, eu busco, eu ainda me capacito, né? Falei para o Vitor, que ainda fiz até há 6 meses atrás um curso do Abílio Diniz, é uma pessoa que eu sou fã dele, e algumas outras pessoas. Eu me sinto, daqui 10 anos, ver se eu consigo trabalhar em alto nível ainda. É isso, eu busco isso. Estar conectado com a atualidade, estar atualizado com o mercado. Uma coisa que eu percebi, sem fazer muito esforço, tem um poder muito grande pelos os seus subordinados, aquilo que você fala, tanto para o lado positivo como negativo. Né? Existiu uma mudança de uns poucos anos para cá com relação ao líder, à liderança, como que ela era, como que ela passou a ser e como que ela atualmente. Esse conceito está mudando muito. Hoje, o líder, ele não pode cobrar demais. Dependendo do que ele fala, ele não é bem visto. Então, você precisa acompanhar essas mudanças sem perder o ritmo. Se você perder o ritmo, você perde a equipe e você perde o seu trabalho. Então, não é fácil você entender qual o momento que você precisa mudar, certo? Porque eu entendo que se você tem um negócio, você precisa ter metas e cobrar. Mas hoje Sim. falam que você não pode cobrar muito. E eu sou... a minha personalidade eu preciso dar resultado para quem me contratou. Sim. E resultado na última linha é o fundamental.
Exatamente. Né? Então, esse é uma missão, é um desafio diário que eu tenho de me manter atualizado para trabalhar por tempo. Não é só trabalhar, mas ser útil para alguém, tanto familiar, tanto em relacionamento, estar em alto nível para poder você deixar um legado continuamente, como deixar para os filhos e para os seus subordinados. Então, é isso que eu vejo. Legal. O bom é que daqui 10 anos ele vai estar com 40, né? Vai estar novo Verdade, ainda. né? Pô, então tem bastante Isso. coisa aí pra fazer. Um pouquinho mais, mas tudo bem. E é isso, agora a gente vai finalizar porque vai ser o momento da cerveja, né? Vai ser? Vai. Opa! Bom, doutor Sérgio, queria te agradecer. Foi uma honra estar aqui com você hoje. E acho que foi um papo bem legal, né? Foi Acho muito que todo bom. mundo ficou bem satisfeito. Foi bom conhecer a tua história, conhecer um pouquinho mais. E acho que é isso. Obrigado, Vitão, também aí por Tamo ter trago junto. ele, né? Obrigado E por eu ter que vindo. agradeço por ter sido convidado a convidar. Convidado. E eu acho que participar disso é uma coisa que hoje me deixou muito feliz. Confesso que hoje foi um dia um pouco tenso. Cheguei aqui um pouco quente, mas fui acalmando. E esse papo nosso é o que acaba deixando a gente mais livre. Porque essa conversa, muitas vezes, é o que falta no nosso dia. Exatamente. Um papo leve. Porque a gente trabalha sob uma pressão, às vezes, muito grande. Exato. Eu não sei nem quanto tempo tem de podcast ali, pra ser sincero. Eu não tenho nem Eu ideia. acho que já deve ter dado umas 4 horas. 2 horas? 2 horas? E quem 2 não, horas e e lá quem, vai 50 minutos. e quem não conhece o Vitor, ele sempre está por trás dos serviços que a gente faz. Auxiliando o Guilherme nos teatros, me auxiliando também nos casamentos, tudo que eu faço, no estúdio. É que ele não aparece muito, mas o Vitor é como se fosse Não sou parte muito do da DG. rede social, né? Mas olha, isso aqui acho que nem ultrapassou o podcast. É um papo com conhecimento. Exatamente. Olha, Eu acho que bem essa é legal. a ideia, né? Da gente, a gente conversar sobre as nossas vidas, trazer informação, mas também a gente falar sobre temas atuais, né? Sim. Porque é uma coisa que permeia a nossa vida hoje em dia. e outra coisa, e também falar do passado, porque hoje o presente foi de um passado que também foi presente. Exatamente. Vou Que falar é o uma futuro, coisa né? boba aqui, a gente falou de NASA, da abelha da NASA. Eu acho que a SpaceX colocou um foguete lá em cima e conseguiu pousar graças aos ônibus espaciais lá atrás, que não conseguiam fazer a mesma coisa, de certa forma. Exatamente. Então eu acho que só existe esse futuro bonito que a gente vê hoje, porque lá atrás houve um passado sofrido. Então o conhecimento não é uma coisa que vem de graça e não vem em segundos. Ele é uma coisa que demorou muito tempo para estar dessa forma onde a gente está. E foram muitos e muitos dólares gastos para a gente chegar nesse montante de pessoas que nós somos hoje, na qualidade de profissionais que nós podemos ser. E sabemos que a gente vai gastar ainda muito tempo e muito dinheiro para chegar aonde a gente quer chegar de fato. Caramba, o Vitor falou bonito, hein? Falou. Vai dar um corte bonito. Vai não dar um corte bonito isso daí. E é isso, gente. Finalizamos mais Esse um eu vou usar podcast. desculpa até te cortar, mas esse eu vou usar para patrocinar. Boa. Mas eu agradeço o convite do Vitor e ter participado com vocês desse bate-papo. Gente, vocês são sensacionais. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E é isso, ficamos por aqui, galera. Podcast aqui no Estúdio DG. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Até mais.